Olá, amigos aprendizes do Evangelho, capítulo 2 do livro Libertação, a palestra do instrutor. Isso porque no capítulo passado nós estudamos as palavras de um ministro lá de nosso lar, e agora a gente vai acompanhar as palavras do instrutor Gúbio, que vai ser o mentor das atividades que o André vai desempenhar durante esse livro, vai acompanhar ou desempenhar, e ainda estamos numa espécie de preparação, de contextualização para o que a gente vai aprender no livro. E essas palavras se fazem necessárias porque muitos de nós, da mesma forma que o André, é, temos dúvidas semelhantes com relação ao seguinte questionamento, que é o que dá a diretriz para o capítulo todo. Basicamente, a gente vai retomar essa pergunta, o André vai fazer ela formalmente para o instrutor, mas a dúvida dele é: como é que podem existir colônias organizadas pelo mal, lideradas pelo mal, que ainda por cima arregimentam auxiliares, ou seja, formam uma espécie de comunidade com liderança em que alguns mandam, outros obedecem, e que escolhem agir dessa forma criminosa do ponto de vista de lei divina, né, no geral, abrangendo o máximo que a palavra criminologia pode abordar, mesmo não estando mais encarnados, mesmo com o conhecimento da continuidade da vida e supostamente reconhecendo as realidades espirituais, talvez reconhecendo quão majestosa é a divindade e o poder do bem superior, que afinal eles não estão mais aqui. Na cabeça do André, então, é, uma vez que nós estamos encarnados, a gente pode até escolher fazer o mal por falta de conhecimento, por não ter a certeza da continuação da vida e tudo mais. Só que lá que eles já se desprenderam, e isso ficou como um incômodo muito grande para o André. E esse é o fio da meada principal do capítulo que o instrutor vai desennovelando para a gente. O instrutor Gúbio, nessa palestra, né, está falando para o André e para o Eloy, que é um outro companheiro aí de aprendizado. Então, ele começa falando assim, no capítulo, o instrutor Gúbio, diretamente, tá? Se ainda nos situamos distantes da santidade, apesar dos propósitos superiores que nos orientam, ele nem está falando de nós aqui não, ele, o André e tudo mais, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Eles não conhecem região mais elevada que a esfera carnal e ainda se ajustam por laços vigorosos aqui entre os encarnados. Enleados por forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior. Eles não se dão conta da beleza que pode existir numa vida superior. Estamos falando superior aí de colônia, né? Nem superior, que nem a gente tem noção ainda não. E, continua ele, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas, está falando de liderança e liderados, e dirigindo-as em bases escuras de ódio alvitante e desespero silencioso. Então, veja que ele está falando aqui de mentalidades frágeis e enfermiças. Está falando de vítima, não. É muito importante que a gente tenha muito claro isso em mente, não só pelo estudo desse livro, mas com todo o conhecimento já adquirido aí por meio das outras leituras. A gente está no 6º livro da série. Não existe vítima e nós estamos basicamente no local com o qual sintonizamos. Isso é sempre importante repetir, porque como a gente continua até aqui na Terra escorregando, é importante que a gente reforce esse conhecimento para ver se entra de vez no nosso coração, porque isso deveria ser a diretriz das nossas escolhas de pensamento, escolhas de atitude. Aí continua ele. Então eles organizam verdadeiras cidades em que se refugiam em falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Querem nem saber de luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros.
Estamos falando de legiões do mal. E ele continua. Essas colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres que se entregaram à submissão e à indisciplina. E veja que ele está falando inteligências terrestres. Então, uma vez que aqui na carne, na Terra, começaram a vir, começaram a encarnar espíritos e não princípios inteligentes, estamos falando de quem tem livre-arbítrio, de quem passa a ter consciência, pensamento contínuo, por isso responsáveis pelos seus atos. Responsáveis pelos atos e que podem escolher praticar o mal, uma vez que isso seja escolhido e se desprendem da carne, esse mal continua do lado de lá. Então, basicamente, essas colônias devem ter começado aí, assim que começaram a se afinizar as primeiras mentes desviadas dos propósitos divinos. Aí ele continua. Há uma caída nessas vibrações desarmônicas pelo abuso da autoridade que lhe foi confiada, ou seja, pelo abuso do livre-arbítrio, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, ou seja, precisa recuperar o que errou, e milhões de irmãos nossos se recusam a esse esforço. Muitas vezes se perdem por séculos por causa dessas paixões devastadoras que os magnetizam com essas tendências inferiores. E essas tendências inferiores, eles se afinam a elas e permanecem ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, da mesma forma que acontece aos próprios homens encarnados. Ele vai repetir isso aqui algumas vezes, como se fosse uma espécie de simbiose, encarnados se alimentando de desencarnados, desencarnados se alimentando de encarnados. A gente está falando aqui de sintonia que não está restrita ao plano carnal e ao plano espiritual. A gente está falando de uma sintonia que perpassa os dois planos. Continua ele. O objetivo essencial desses exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. E atenção, não é que esse nosso barco esteja sem leme. Jesus está no leme, está tudo certo. Até porque a evolução é uma lei divina, a gente já sabe que a regeneração é a próxima etapa do nosso planeta e vai ser para breve. Então, aqueles que ainda se recusarem a seguir os caminhos para os quais o planeta tende a ir, vão virar bons? Não, mas eles vão ser convidados a se retirar para continuar nessa esfera de inferioridade em outro local. Então, está tudo certo com o barco, estamos bem guiados. Mas cada um segundo suas obras, cada um segundo a sua responsabilidade e uso do livre-arbítrio. Bom, ainda com esse começo de palestra, o André ficava encucado, porque ele pensou, ele já tinha passado pelos círculos baixos da vida, porque quando ele desencarnou, no relato Em Nosso Lar, ele descreve regiões de sofrimento. Só que regiões de sofrimento, não desse jeito que ele está sabendo agora, ele não se tocava da existência dessas condensações organizadas de entidades malignas, nas palavras dele. Então, mesmo que ele não se lembrasse de tudo, ele lembrava que ele se via perseguido, que ele ficava vagando aleatoriamente, atormentado e desditoso, mas ele custava acreditar que atividades maléficas gozassem de organismo diretor, que tivesse uma organização como uma sociedade do mal. Interessante ele ficar tão, do meu ponto de vista, claro, né, tão intrigado com isso, dado que, e ele já aprendeu isso também, né, em todas essas descrições que ele faz para a gente, que morrer não nos torna santos. Aqui na carne existem essas organizações do mal, existem as lideranças, existe a subjugação, né, daqueles que basicamente escravizam mentes. Portanto, como as coisas não se transformam com um piscar de olhos só porque perdeu a carne, a coisa continua do lado de lá. Mas é importante, claro, que ele faça todos esses questionamentos para que as informações fiquem bem claras e podem ter vários com os mesmos questionamentos do André, né? Não é porque eu não acho tão estranho assim que tantos de nós não podem achar. Aí ele pergunta, com qual finalidade essas regiões retardadas se macomunam, e retardadas estamos falando de nada de mental não, tá? É de presas nessa inferioridade, se macomunam além da morte, se já morreram, se já não estão na carne e devem saber mais que nunca que se empenham em combates inúteis. Não se sentem, porventura, transportadas ao plano de esclarecimento puro quanto à posição que lhe diz respeito? Porque, vejam,
Aqui a gente não está falando de espíritos que desencarnam e ficam no sofrimento. A gente está falando de espíritos que se sentem bem com o mal praticado, que supostamente não estão sofrendo. Eles estão trabalhando, só que trabalhando para vertentes malignas, trabalhando para o mal, para o próprio mal deles, vivendo da forma como queiram viver, e ainda por cima fazendo com que a Terra na medida do possível, dentro do poder de alcance deles, permaneça como eles gostam que seja. Então, a gente está falando aqui de trabalho para o mal. Então, estamos falando de seres inteligentes, não só submissos. Muitos, particularmente os que lideram, estamos falando de seres com inteligência desenvolvida. Aí o André está supondo que eles tenham esse esclarecimento depois da morte, com relação à posição deles. E aí ele diz: fácil entender a jornada evolutiva do homem depois da morte, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio além da morte dá para confundir a mente de qualquer um. E o Gubbio continua explicando, tentando desfazer essa dúvida do André. Nós estamos falando de espíritos perfeitamente humanos, apesar de desencarnados, e tais perguntas poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores? Porque nós sabíamos que a existência do corpo seria rápida. E eu ainda complemento. Ele está falando aqui antes da gente acordar a consciência. E nós? Que nós nos façamos esse questionamento, porque nós temos conhecimento e quantas vezes a gente escolhe escorregar. Quantas e quantas vezes conscientes da continuidade da vida, da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, da colheita, da sintonia, das hordas do mal que existem, nós ainda escolhemos fazer o mal? Esses são questionamentos que eu estou complementando aqui. E aí, a sepultura, aí o André ainda continua meio curioso quanto a isso. A sepultura abre a todos um caminho novo, supostamente, né? É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento, ou seja, que o sofredor fique ali preso naquele sofrimento, como a gente vem acompanhando nos livros anteriores. Mas, diz ele, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se deles fora senhor absoluto para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Não tinha pensado sobre isso, diz o André. E ele continua, o orientador, o Gubbio. Reconheçamos, por exemplo, ele fazendo uma linha de raciocínio, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. O que ele está dizendo aqui? Nós, por muitos e muitos milênios, estivemos em estágios prévios à humanidade. Então, nós estagiamos no reino animal. E quantos milênios já estamos como homens e ainda assim voltamos ao primitivismo e nos comportamos de forma irracional? Bom, aí ele diz: nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria. Lá no mundo espiritual também é matéria, só que rarefeita. E nossa mente, em qualquer parte, seja na crosta ou lá onde eles estão, é um centro psíquico de atração e repulsão. É com base nisso que ele vai traçar uma nova linha de raciocínio aqui. Então, nós atraímos e repelimos, da mesma forma que a carga elétrica. O espírito encarnado, também aqui na matéria, respira numa zona de vibrações mais lentas, num veículo constituído de trilhões de células, está falando das células do nosso próprio organismo, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Isso é importante da gente lembrar. Nós estamos dando exemplo para trilhões de vidas inferiores que nos acompanham o tempo todo, e inferiores no sentido evolutivo. A vida, porém, por mais insignificante, falando das células, possui uma expressão magnética especial. E é a vontade que vai inclinar a comunidade desses corpúsculos vivos que permanecem em nosso serviço por tempo limitado. Então, enquanto estamos com o corpo, temos a responsabilidade de conduzir essas células pela nossa vontade.
se utilizada. Porque ele vai falar, se a gente se abstém de mobilizar essa vontade, a gente vai ser joguete das circunstâncias predominantes, aquilo de ser levado pela vida. Com base no ambiente que nos rodeia, nas circunstâncias que nos rodeiam. Mas, uma vez que a gente escolha manobrá-la, direcionar essa vontade, é indispensável que a gente resolva o problema de direção. Para onde vai essa vontade? Diz ele, dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e moléstia e vai ter o apelo respondido. Todas as características dos moldes estruturados pelo próprio pensamento enfermiço. É assim, a gente pensou, persistiu, as células estão entendendo a vontade. Diz ele, a sugestão mental determina a sintonia e a receptividade da região orgânica. E essas entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental de milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, então, vêm todas para seguir a ordem, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens inferiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então, além das nossas próprias células, diz ele, a gente ainda atrai essas entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental. O quanto a gente já pode atrair de micróbios inferiores, e não estamos falando dos micróbios aqui de limpeza, se a gente se preocupa muito com a limpeza física, que possamos redobrar o nosso cuidado com a limpeza espiritual, com esses micróbios que ele está falando, esses micróbios mentais. E ele diz, tudo bem que tem, em alguns casos, a questão das provas necessárias por causa das leis expiatórias. Então, algumas pessoas vêm para passar por determinadas situações. Mas, mesmo aí, existe a responsabilidade nessa ligação mental. Porque nós podemos, como doentes, que de repente temos que passar por determinadas situações, a gente pode ir na aceitação e no elogio da própria decadência. E se a gente fica nessa onda baixa, nessa lamentação, nessa lamúria de ai, nós somos vítimas, ai, eu estou passando por isso, eu sou um coitado, faz uma incubação dessas bactérias. Então, é nossa responsabilidade também, diz ele. Enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, ou seja, mesmo que tenha que passar por aquele mal, encontra recursos imensos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Então, não importa a situação que estejamos passando, nós podemos nos sintonizar com o bem e com o mal. E aí ele vai começar um outro raciocínio aqui, para deixar bem claro que nós recebemos tanto apelos inferiores quanto superiores. Diz ele, o espírito encarnado sofre a influência inferior através das regiões que se situam entre o sexo e o estômago, parte mais baixa do nosso organismo, vamos dizer assim, e recebe estímulos superiores, mesmo precedentes de almas não sublimadas, então só pessoas que interagem no bem, que estão vibrando pelo bem, através do coração e do cérebro. Quando a criatura procura manejar a vontade, então direcionar essa vontade, escolhe a companhia que prefere e lança no caminho que deseja. Escolha nossa. E tanto nós temos escolhas de nos sintonizarmos com o mal, quanto, diz ele, não nos faltam milhões de apelos santificantes. Então, se a gente lembrar da figura metafórica do anjinho e do diabinho, sendo que esse anjinho e diabinho dos desenhos antigos não é é uma legião desses apelos, dessas falas na nossa cabeça, existem milhões de apelos do bem. Cabe a nós nos sintonizarmos com ele. E aí ele completa. Entenderam agora como é que é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime depois da morte, da mesma forma que milhões de entidades encarnadas, que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Estimam viver. É uma escolha. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Eu diria que essa é uma das frases mais importantes do capítulo. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Não é de uma hora para outra que a gente deixa de cultivar os nossos paradigmas, a nossa forma de pensar.
Diz ele, o rei que governa milhares, o condutor que é aquele ferrenho, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, ou seja, a subjugar outras pessoas, quando não dispõe de princípios santificantes, você acha que de uma hora para outra, só porque morreram, vão se transformar em servidores humildes? Não é assim que funciona. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura por causa dos desvarios que cometem na intelectualidade e no poder, que aí eclipsa a razão e fica realmente numa situação de sofrimento e de prisão, espiritualmente falando, depois da morte, diz o Gubbio, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes caracterizam a vida íntima. E são utilizados, então, por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. O que ele está dizendo? Bom, espíritos duros ainda, mas que não ficaram loucos pela forma como agiram aqui, pelos desvarios da intelectualidade e poder, mesmo não sendo ainda bons, são utilizados por Deus, mesmo nesses ambientes, nessas sociedades inferiores, porque, de certa forma, eles estão agindo, controlando, mandando em outros espíritos inferiores e criando uma certa... É complicado falar isso, mas como se fosse uma certa harmonia do universo. Porque, voltando no capítulo anterior, por que que vai colocar um santo para cuidar de um espírito extremamente inferior? Não faz sentido colocar o homem para ajudar o homem em etapas evolutivas semelhantes. Aí completa ele. E a gente vai ver exemplo nesse livro, tá? Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Continua ele, educação para a eternidade? A gente não aprende sentando alguns anos num banco de universidade, não. É obra de paciência nos séculos. Não podemos ignorar, desse modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. É imprescindível caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos, porque nós fomos ajudados. O André foi ajudado. Nós ainda precisaremos dessa ajuda. Então, por que não estender a mão ao outro? Àqueles que caminham ainda abaixo com escolhas inferiores, sendo que nós já temos alguma condição de ajudar, mesmo que a gente não seja grande coisa. Olha que interessante que ele fala também. Os átomos que integram a hóstia de um templo, os átomos que formam a hóstia de uma igreja, são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. A matéria é análoga, é a mesma coisa, nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas. Por isso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Essas sociedades que eles formam, essas cidades que eles constroem com a matéria mental, mesmo que eles sejam inferiores. Eles só precisam saber manipular. E, diz ele, loucos perigosos, dirigidos por inteligências soberanas especializadas em dominação, constituem hordas terríveis, agrupamentos terríveis, que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Além de ser uma cidade construída para o mal, ainda por cima é muito bem vigiada para ninguém escapar. E o Eloy fica assustado. E por que Deus permite semelhante irregularidade? Não bastaria, assim, uma ordem, um estalar de dedos para sanar essa desarmonia? Interessante, né? Por que considerar isso como irregularidade, como desarmonia, como se não tivesse tudo certo na lei divina, né? E aí o Gubbio fala, a gente vai acreditar num paraíso miraculoso? Desde quando a gente acredita que vai morrer e vai, de repente, parar no paraíso? A obra é nossa, a conquista precisa ser nossa. Diz ele, cada homem se sentará no trono que levantou ou vai para o abismo que preferiu.
Além disso, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados usando corações endurecidos. De novo, o exemplo lá de usar ainda corações endurecidos para lapidar filhos mais endurecidos ainda, filhos mais transviados ainda. Olha que interessante. Nem sempre, diz ele, o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Às vezes ainda precisa de uma inferioridade, de uma certa rudez para fazer determinadas tarefas. Então, o Deus, a lei divina, se aproveita ainda da inferioridade para ensinar filhos ainda mais inferiores. E pensemos assim: quando se tem uma encarnação de inferioridade, continua o raciocínio do Gubbio. E isso é aqui escolha enquanto nós estamos encarnados. Aí, quando a gente está nesses conflitos e desencarna, estamos aflitos, revoltados e nos juntamos ao primeiro grupo de atividades viciosas que lhe garantam a continuidade de aventura em fictícios prazeres. Na ideia de continuar fazendo as mesmas coisas que fizemos aqui quando perdemos o tempo da encarnação. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Está falando de que nós, na crosta, sustentamos essas exigências mais baixas desses espíritos que querem continuar nesses fictícios prazeres. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, como se fossem extensa colônia de criminosos vivendo à expensa de generoso rebanho bovino. Criminosos tocando gado, e os gados somos nós, viu? Nessa metáfora dele. Mas ele diz, olha que interessante. Importante considerar, porém, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de convivência, porque a gente não pode dizer que a vaca está sendo conivente por estar sendo guiada, tratada para ser morta, direcionada para um matadouro, está sendo conivente aqui com a nossa alimentação de carne. Na esfera humana é diferente. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Nós, se estamos nessa simbiose, alimentando essas exigências mais baixas dos desencarnados, é uma escolha nossa. Nós somos seres com livre-arbítrio, nós somos seres com pensamento contínuo, nós somos seres conscientes, portanto, nós somos responsáveis. Diz ele, se o perseguidor invisível aos olhos terrestres faz esses agrupamentos para o culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado lhe garante a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas. Então, se nós nos entregamos ao ócio ou ao mal, nós estamos alimentando esse comportamento dos desencarnados. Um e outro, diz ele, por isso, partilham os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, se atritam reciprocamente, obsediam-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. É aquele negócio de obsessão, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, 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 desencarnado, desencarnado, aquela bagunça. Nisso, a gente atravessa séculos assim, diz ele, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros com extremas perturbações para si mesmos. Diz ele, olha que triste, há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Não se afastaram ainda da crosta terrestre, não deram espiadinha em nosso lar, não. 10 mil anos. Morrem no corpo denso, renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias no terreno da egolatria inconsciente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior transferindo-se de civilização. Estão dizendo, tanto aqui quanto lá, existe destruição e ainda por cima,
destroem o que construíram, seja aqui ou seja lá nessas cidades espirituais, e ainda por cima tem que mudar de casa para continuar o erro, quando não toma um rumo melhor, continuar o erro em outro local. Todavia, diz ele, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta, que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, voltam para o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Então, quantos e quantos já passaram por essas colônias do mal, por essas cidades espirituais inferiores e voltam para ajudar? E o Eloy, assombrado, diz: quem diria na Terra que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? E ele, pois é. Porém, os argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas nós não podemos alegar isso não, tá? Com tanto conhecimento que a gente tem, não estamos mais presos a essa cegueira da teologia antiga. E diz ele para nos animar, mas a criatura prosseguirá na tarefa do autodescobrimento. Vamos seguir o nosso projeto, a nossa finalidade, a nossa meta é a evolução, e isso faz parte da lei divina, por isso que ele dá essa animada no final. E diz o André, para finalizar o capítulo: colheramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. E nós também vamos continuar usando esse material para compreender as outras etapas do livro. E ele finaliza dizendo que estavam buscando, então, iam buscar o santuário em que receberiam instruções para o serviço próximo, ou seja, para as tarefas que eles iriam desempenhar, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Porque, afinal, a luta é o nosso caminho para a luz. Um abraço a todos e nos encontramos em mais aprendizado no próximo capítulo. Tchau, tchau.